aí, galera, estamos no ar e hoje com ela, que é influenciadora apaixonada por beleza, skincare e maquiagem, pioneira em focar nas necessidades reais da pele madura. Com vocês, Drica Divina! Obrigada! Obrigada a você por ter vindo. A sua história é muito legal, porque lá atrásão você viveu um relacionamento tóxico, é isso? Sim, é isso mesmo. De vez em quando ainda toco no assunto, cada vez menos... Mas esse assunto sempre acaba surgindo de uma maneira ou de outra nas minhas redes sociais. Quando eu quero falar sobre, levantar esse tema, né? Que é muito importante. Imagina, eu vim de um relacionamento tóxico, mas eu não sabia até então que era um relacionamento tóxico. A gente pode conversar depois um pouco mais sobre isso. Uhum. E aí, depois disso, que você resolveu ir pra escola de maquiagem? Foi uma virada de chave aos 42, 40 e... Com 42 eu pedi demissão e pedi separação. Foi tudo ao mesmo tempo. Eu falei, ou é agora, ou não vai acontecer mais. Assim, foi uma mudança que é necessária na minha vida. Porque, Laura, eu falava assim, não é possível que eu não vá ser feliz nessa vida. Eu tenho que ser feliz nessa vida. Então, quando eu resolvi dar essa virada, porque foi uma virada mesmo, 180 graus, sabe? Assim, falei, não, eu vou, não aguento mais. Eu não gostava mais do trabalho onde eu trabalhava. Então, eu estava infeliz nos dois lados. Inclusive, vindo para cá, eu estava conversando sobre isso. Que como a gente fica infeliz quando a gente está trabalhando num lugar que a gente não gosta, numa profissão que a gente não gosta. Então, era assim, domingo me dava depressão. Eu falava, ai, amanhã eu tenho que trabalhar. Ai, amanhã. E tudo... Você, detestava o seu trabalho? Detestava o meu trabalho. E sabe o que isso leva? Hoje, fazendo uma reflexão, você começa a não gostar nem mais de si mesma. Porque é como se você estivesse se traindo. Eu tô fazendo o que eu não gosto. Tô fazendo o que eu não gosto. Tô sendo obrigada a fazer uma coisa que... Não é obrigada, mas eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto. Então, veja como é mais profundo essa coisa de trabalhar numa coisa que você não gosta. E eu falava assim, gente, eu tenho certeza que tem algo... Eu tinha dentro de mim uma certeza que eu falava, tem algo melhor porque espera por mim. Mas eu sei que eu vou ter que passar pelo processo. E o processo vai ser duro. Porque quando uma mulher, ela sai de um relacionamento abusivo, como eu tive, e era abusivo no sentido... não tinha agressão física, mas tinha uma relação de ciúmes muito doentia. Muito doentia. Tudo que você fazia... E essa relação de ciúmes não é só... com quem você estava, você está me traindo, ou você não. A relação que roupa que você está usando. Você não pode usar essa roupa, porque você está usando esse decote. Por que você está agindo assim? Nossa, que você ri demais, né? Você tá engraçadinha, né? A relação de ciúmes, ela tem mais camadas do que a gente imagina. E eu sempre fui uma pessoa assim, muito alegre, muito feliz, desde pequena. E eu me via ali, eu falava, gente, eu não tô sendo mais eu. Você começa a mudar, né? Você começa a mudar. Quando eu olho pra trás, Laura, eu era outra pessoa. Eu me vesti pra corresponder à expectativa que ele queria. Olha como é louco. Mas por quê? Porque o relacionamento, por exemplo, já tinha dos meus 2 filhos, é uma sobrevivência. E eu queria preservar aquele ambiente familiar. Porque a mulher tem essa tendência a proteger. A proteger. E a gente sabe as consequências de quando uma mulher perde a separação. Ela entra em desespero. Geralmente o parceiro obsessivo, assim, né, a relação doentia, o parceiro entra em desespero. É como... no final, eu era uma posse dele. Posse. Então, eu era dele. E se eu não posso ser dele, não pode ser de mais ninguém? É meio assim? Então, entra em desespero. Então, começou pequenas vinganças. Do tipo, parar de pagar a escola dos meus filhos, parar de supermercado, não pagava mais condomínio. E foi indo e me deixou totalmente desamparada. Totalmente desamparada. Você ficou refém dele, você era refém dele. Então, mas aí que foi o negócio. Dele. Pior que ele não contava que eu não ia me dobrar isso. Eu falei assim, tá bom, pode deixar que eu me viro. Eu comprei a briga, sabe? Eu encarei o problema. Eu falei, se é assim para ser feliz, então vamos lá, vamos pagar para ver.
E aí, eu juro, eu vendi bolo. Eu vendia, sabe, família vende tudo no WhatsApp. E por incrível que pareça, as coisas foram acontecendo. Foi levando, isso legal. Foi até por um curto período de tempo. Quando quando eu me separei, eu já sabia que eu falava, eu tenho que trabalhar com beleza, porque eu nasci para falar de beleza. Desde pequena, Desde muito nova, você gosta de maquiagem? Desde muito, tudo. De tudo. Que legal. Então, por exemplo, eu tinha uma tia com 5 anos, Laura, que eu olhava para ela e falava assim, nossa, que pele aveludada. O que será que ela faz nessa pele? 5 anos. Aí eu tinha lá? Desde pequena. Desde pequena. E aí eu tinha uma outra tia que era meio hippie. Então, ela fazia umas maquiagens, porque nessa época, em 1970, tenho 56 anos, sou de 1970. E tem uma época que as mulheres usavam umas estrelinhas, assim, as adolescentes. Elas faziam uma maquiagem, elas usavam umas estrelinhas. Aí tinha umas penas nos quartos. Então, ela tinha umas coisas, umas bolsas de espelho que ela carregava. Então, eu tive o privilégio de encontrar... Eu acho que por eu ser uma pessoa observadora. Eu acho que quando você é uma pessoa observadora, você consegue enxergar os seus exemplos de vida, as suas inspirações. Do que ser e do que também não ser. Então, em cada mulher da minha família foi uma inspiração para mim. A minha avó de força, a minha tia de pele, a minha outra tia também, a minha mãe também, que a minha mãe é porreta, ela também tem força, ela casou de novo, ela fez faculdade com 40 anos, ela também virou a vida dela. Então, eu encontrei todas essas mulheres da minha família um exemplo. Eu acho que a gente tem que ter essa generosidade também de reconhecer, né, o valor dessas mulheres e como o apoio de outras mulheres interfere na vida de cada mulher. E aí veio a escola de maquiagem, né? Olha, a escola de maquiagem veio depois que eu me estruturei a minha carreira de maquiadora. Porque até então eu queria ser maquiadora. Aí eu... para correr contra o tempo, eu tinha 42 anos, você imagina. Então, eu comecei mais ou menos com uns 43, 44, quando eu investi em cursos de maquiagem. Aí foi um atrás do outro. Eu comecei a fazer um, fazer outro, fazer de pele, fazer não sei o quê, tal. E aí, foi quando eu conheci o meu atual marido, que eu falo que é o amor da minha vida. E assim, eu tenho esses dois lados. Eu sei como é um relacionamento... doentio e sei como é um relacionamento muito saudável. E eu acho que a vida me presenteou isso. Porque ela te presenteia mesmo quando você passa pelo processo. Porque você, muitas vezes, precisa passar pelo perrengue da vida para entender e dar valor, inclusive. Sim. Né, em tudo isso. E aí eu conheci meu meu atual marido, que foi a pessoa que me fez brilhar. Ele investiu em você, né? Essa história é legal demais. Ele acreditou mais em mim, Laura, do que eu em mim mesma. Ele falava assim, você é muito boa. Nossa, como você fala bem, como você maquia bem. Eu falei, jura? Será? Porque a gente sempre tem aquela síndrome de... Como é que chama? De impostor. A gente nunca acha suficiente. Eu ia falar do cachorro abandonado. Da impostora, isso aí. E aí você fica com a sensação de que você nunca é suficiente. A mulher não tem essa sensação. Sim. Sempre tem essa sensação. Com os filhos é a mesma coisa. Todo Parece mundo. que nunca fez... Você dá... Nunca tá bom. Nunca tá bom. E aí ele falou, vai, brilha. Só que a gente começou eu comecei a fazer vídeo na internet, mas eu tinha um perfil pra todo mundo. Um monte de maquiagem que eu falava maquiagem. Era pra geral, pra todo mundo. Aí o meu marido, eu não engajava. Não engajava. Era coisinha muito pouca. Não ia pra lugar 2017, tal, 2018, e não acontecia nada. Aí ele falou, olha, linda... Ele começou a estudar a rede social, ele falou, olha... Percebi que rede social é identificação. As pessoas precisam se identificar com você. Por melhor que você esteja, por melhor que maquiadora que você seja, a gente vive num mundo de gente jovem aqui. Eu vejo na rede social, não existe mulher madura. E já tinha alguns perfis nos Estados Unidos. A gente está falando de 2019. 2018. Não existe perfil de mulher madura, não se fala de mulher madura. A gente era realmente invisível. Não tinha base, não tinha produto. As caixinhas de cremes eram todas de pessoas Era jovens. só pra jovem. Só pra jovem. Você precisa falar para esse público. E aí eu comecei a falar sobre esse público. E aí eu comecei a crescer.
Aí a gente resolveu abrir uma escola de beleza em 2019. Só que veio a pandemia. E aí, faz o quê? Não, foi um investimento... Imagino. A escola era linda, a gente ficou 10 meses aberto. E aí, Laura, a gente faz do limão uma limonada com a vida, porque a vida é dessas. Elas, ou você se rende, ou você enfrenta o problema com garra e força. E isso eu já vinha já nesse processo de me elevando minha autoestima, me entendendo como mulher, me reconhecendo a minha força. Porque lembra, eu comecei ali com 42, nessa luta. Então eu falava, gente, realmente eu tenho força para enfrentar mais uma. E aí foi a virada da minha vida. Só que aí a gente teve que fechar a escola. Por conta da pandemia. Fisicamente, né? No presencial. Hoje em dia só tem no digital. E aí eu fiz um curso de automaquiagem. Que, assim, eu vivi com esse curso 8 meses. Foi, assim, caramba, muito, assim. Eu vivi 8 meses, porque todo mundo, na pandemia, imagina, o começo de um investimento de um negócio que demora para acontecer, você teve que investir o seu dinheiro ali, dele, no caso, e aí, de repente, o negócio inimaginável acontece na vida de todos nós. Então, todo mundo ficou perdido. Mas eu falei, eu não posso perder tempo. Eu tinha uma coisa, e eu tenho até hoje, que é uma certa urgência, assim, nas coisas. É pra ontem. Faz sentido? Não é pra ontem, você não quer perder tempo. Entendi. Se a coisa não tá dando certo, vira a página. Segue. Não deu certo agora, pode dar certo depois. Ou a gente segue caminho diferente. Então, eu falei pra ele, ó, vamos fechar a escola. Ele falou, como? Eu falei, vamos fechar a escola, porque eu tô vendo que tá tudo fechando. A gente vai fechar e a gente vai ver pro digital. E aí, eu me lembro do vídeo que eu fiz. Eu fiz um vídeo que eu coloquei a mão assim e colocava o antes e o depois, e maquiagem para jovem, maquiagem para pele madura. E aí foi o começo de tudo. Foi assim que começou, então? Isso. E aí esse vídeo bombou pensando num público maduro que nem existia, que nem estava no Instagram. E aí eu comecei a falar sobre o assunto e o negócio foi criando, foi dando... Não era nem Reels ainda? Era IGTV. Lembra do IGTV? IGTV. Era IGTV. Aí os stories tinha aquelas figurinhas, lembra aquelas figurinhas? Você botava um monte de figurinha, um monte de filtro. Filtro de estrelinha, filtro de coisinha. E a gente se divertia naquilo. Caramba! Na época do IGTV, que caiu por terra totalmente e virou Reels. Caramba, E que aí legal. eu comecei a fazer conteúdo pra mulher madura e fui crescendo, até o dia que eu resolvi contar minha história no TikTok. E olha como é engraçado, quando entrou o TikTok no Brasil, eu tinha umas amigas que elas falavam, essa plataforma é de jovem, essa plataforma não tem nada a ver com você. Imagina, TikTok é para adolescente. Eu falei, bom, não tenho nada a perder. Não tem mesmo. Foi assim, tipo, em 3, 4 meses, 6 meses, eu ganhei, tipo, 700 mil seguidores. Assim, uma coisa assim... Porque era um conteúdo muito novo e eu tinha uma pegada de copiar maquiagem de famosas meninas para mulheres maduras e tocar num assunto, né? Sim. Necessário. E foi muito, muito, muito legal essa conquista, né? De você ocupar um espaço antes inexistentes. Sim. Então, eu tenho muito orgulho de mim mesma por causa disso. Você acredita que rola até hoje um certo preconceito ao falar de pele madura? Em relação à maquiagem, etc. Eu acho que me diminuiu muito, sabe? Eu acho que a palavra não é nem preconceito. Eu acho que a gente tem que entender que nem se falava a respeito. Era como se a mulher, ela passasse dos 40, a vida dela acabasse. Então a gente não falava. Eu fui uma das primeiras que começou a falar de menopausa, de climatério. Só pra você ter uma noção, nem eu sabia a palavra climatério quando eu comecei. Eu falava menopausa, eu fui aprendendo no processo. E aí, com o apoio de outras mulheres que eu via, que falavam de assuntos, por exemplo, sobre estilo de vida. Eu tinha uma amiga minha que é nutricionista, que até hoje, a outra que também falava sobre a vida da mulher, mas mais assim, mais despretensiosa, assim, não era um ensinamento, né? Era uma conversa. E aí, eu fiz amizade com elas e fui aprendendo. Olha, Drica, tem climatério. Tá, menopausa. E fui tocando nesse assunto. Então,
a gente não era inexistente. E, assim, o desafio maior para mim foi Qual que... foi? Foi porque eu recebia muito hater de mulheres. É sério? Nossa Senhora. Mas muito, assim. Você quer... O que você ouvia? Porque assim, eu acho que, assim, tudo que é disruptivo... E sai do nicho? E sai do que é normal, mexe com as estruturas. Sim, concordo. E juro, eu não fazia nada assim... Fazia maquiagem, skincare, tocava em menopausa e tal. E eu acho que isso, de uma maneira ou de outra, era como um insulto. Uma afronta. Uma afronta. Como você, uma mulher madura, conseguiu chegar onde você está chegando? Como é que você está conseguindo crescer na internet? Isso não é meio que inveja? Eu acho que é um pouco... E aquele negócio diz muito mais sobre a pessoa do que você. Mas totalmente. isso tem um processo para entender isso, Sim. né? Você tá querendo passar por menininha, seu nariz é horroroso, sua pele é feia. Aí vai... A pele dela é a mais brilhante que eu já vi na minha vida. Juro. Vai cuidar dos netos. O que você tá fazendo aí? Mas assim, era muito, muito hater. Muito, muito hater. E eu falei, bom, eu acho que faz parte. Eu fui entendendo, fiz terapia nesse processo pra entender também isso, pra dar uma tranquilizada no meu coração. Porque eu falava assim, gente, será que eu tô no caminho certo? Será que vai dar certo? Não, quer dizer, aquela coisa entre, será que vai dar certo? Mas eu sei que dá, sabe? Em que momento você percebeu que queria dar voz e visibilidade às necessidades da pele madura? Eu acho que foi justamente quando eu percebia que a mulher era inexistente. As mulheres estavam muito desamparadas. Muitas das minhas conversas que eu tinha até hoje é muito assim, sabe, Laura? Eu tenho essas conversas, muitas coisas que eu falo na internet, às vezes vêm de conversas que eu tenho com minhas amigas. Então, era muita desinformação. O que é menopausa? Vamos começar, sabe assim, com uma criança de 1 ano que você vai falar, olha, vamos começar do zero. Zero, agora 1, 2, 3. Então, eu comecei a tocar em assuntos de climatério, como eu me sentia. Ai, gente, puxa, eu descobri que eu engordei. Aí comecei a falar, gente, eu engordei. Com 47 anos eu entrei na menopausa e engordei 17 quilos. Eu falava, gente, eu tô indo pra academia, eu não tô emagrecendo, nossa, eu tô cansada. E isso tudo foi trazendo identificação porque eu fui compartilhando as minhas dores com as minhas seguidoras. Que falava, gente, eu também me sinto assim. É verdade, nossa, eu engordei também. Nossa, eu tô muito louca. Identificação. É sobre se identificar. Quais são os maiores mitos sobre os cuidados com a pele depois dos 40, 50 e 60? Vou falar de uma maneira geral. Sim, mitos, eu não sei se existem mitos, tá? Eu acho que assim, vou dizer mais erros, por exemplo. Isso foi outra coisa que foi muito desafiador para mim, porque como eu fui estudar em Nova York, né? No final das contas, para abrir a escola, eu fui para Nova York, fiz o curso da Makeup Forever, para poder abrir escola, e lá eu aprendi várias técnicas, inclusive para peles maduras e como e no Brasil, gente, não sei se você lembra que ela tinha 2 bases, aquela parece uma tigresazinha e aquela que é bem grandona assim, que é um rebocão. Sim. E lá, quando eu fui, tinham marcas já para peles maduras, bases mais líquidas, mas nem tão líquidas quanto eu. Não tinha base sérum, mas tinha esse efeito leve e tal. Eu falei, gente, é sobre isso. Aí eu comecei, porque eu usava em mim a rebocão e falava, base seca, esturricada. Esse rebocão, eu falava, não funciona em pele madura. Aí quando eu ia para base glow, aí eu comecei a falar, eu fui a primeira a falar de base glow, e fui mesmo, a base glow. Falei, gente, mulher madura tem que usar base glow, base que dá radiância para a pele. Então, assim, erros. Primeiro erro, vamos falar do skincare. É querer uma pele seca, usar produtos que ressequem a pele, porque uma das características da pele madura é a perda do vício da radiância. Ah, é verdade. Tipo, deixa de brilhar, assim. Deixa de brilhar esse seu colágeno lindo, essa pele maravilhosa que você tem. Tem uma suavidade, tem um aveludado na sua pele, que a gente perde. A gente perde com a idade. Perde colágeno, perde elastina. Então, usar produtos que danificam a barreira cutânea, produtos que deixam a pele muito seca. Por exemplo, esfoliar muito a pele. Então, eu praticamente não esfolio minha pele. Eu esfolio minha pele cada 2 meses por conta da maquiagem, porque eu uso maquiagem todo dia para fazer vídeos.
Outra coisa, né? Porque pele madura, se minha pele é oleosa, eu não tenho que hidratar. Então, eu falava, gente, se você tem pele oleosa, você tem que hidratar. Mesmo se você é pele oleosa, tem que hidratar. A pele fica mais oleosa porque é um desequilíbrio, inclusive da pele. Ela tá compensando uma falta de água. Então, ela produz mais óleo para compensar a falta de água. Então, você tem que fornecer água para ela. Aí, chegou nas bases. Eu falei, gente, base... Daqui pra frente, vocês vão usar a base Glow. Ai, mas que pele oleosa. Que horror. Parece que fica brilhando. Existe uma diferença, né, entre pele oleosa e pele glow. A pele oleosa é quando o centro tá oleoso. A pele glow é quando a lateral... Sabe quando você olha assim de lado e vê aquela radiância bonita? Isso é pele glow. E essa naturalidade de ter uma base mais fina, mais fluida, mais sérum. Acho que, de uma maneira geral, cuidar da pele mitos. Acho que a gente já está rompendo muitas barreiras. E a gente está tendo acesso a muitas informações. Então, hoje em dia, a gente tem muitos procedimentos também. Eu faço procedimentos, mostro, porque eu trabalho muito com honestidade nas minhas redes sociais. Então, acho que basicamente é o cuidado com a pele que a gente tem que intensificar. Porque existe uma mudança de dentro para fora, Laura. Qual foi o maior desafio de falar sobre pele madura quando esse assunto ainda não estava em alta? Foi romper com mitos. Romper com estigmas, romper com até o modo de vida, né? Porque o que as pessoas esperam de uma mulher depois dos 40 é que ela puxe o freio. E quando você mostra para ela, gente, tem muito mais vida pela frente. Gente, olha como é legal viver, olha como é legal você se cuidar e você se sentir bem. Mas nesse processo, eu fui ensinando, sabe, nas minhas redes sociais. Eu fui ensinando para elas, olha, tem que fazer reposição hormonal. Mas, ao mesmo tempo, eu trazia um médico para fazer uma live. Olha, você tem que cuidar da alimentação. E o mais incrível disso tudo, aliás, o mais difícil do envelhecer, principalmente para a mulher, como a mudança hormonal ela é muito drástica, se prepara. Só para você ter uma noção, eu engordei 17 quilos em 1 ano e meio. E não sabia se falasse, comeu muito. Não. É isso que eu fiquei pensando, não. Não. Tá. Quer dizer, talvez por ansiedade, porque muda o cérebro, né? A gente fica mais ansiosa mesmo. Mas não foi uma coisa que eu falo assim, gente, justificasse, sabe? 17 quilos. E a palavra, quando a gente chega na menopausa, a gente não se reconhece mais. E aí a gente precisa fazer uma reprogramação, que eu sempre falo para as minhas seguidoras, vocês precisam fazer uma reprogramação cerebral, uma reconfiguração cerebral. Ou seja, pega esse HD aqui, esse chip, troca o chip. Atualiza o computador. Porque daqui para frente sua vida vai ser completamente diferente. Só que essa mudança é muito rápida. Ou seja, há 1 ano e meio atrás, eu tomava 2 garrafas de vinho e acordava bem. Há 1 ano e meio atrás, eu comia normalmente, não engordava. Há 1 ano e meio atrás, eu dormia bem. E várias dessas coisas que são os sintomas da menopausa vão impactando a vida da mulher. E se ela não tomar medidas drásticas, como ter mais disciplina e mais constância, quanto mais ela fica resistente, mais ela sofre. Então, a mudança tem que ser muito rápida. A mudança tem que ser... Essa reconfiguração tem que ser o quanto antes. Quando você já procurar ajuda também, procurar informação de qualidade, não ir atrás de memes da internet, coisas absurdas. Procurar na fonte mesmo, no médico. Existe algum produto ou tendência que você acha que é super valorizado? Olha, eu acho que eu posso falar, vamos falar assim, eu acho que eu posso falar um pouco de excesso de produtos. Boa. 10 passos de skincare. Eu já fui dessa linha, tá? Ai, porque tem que fazer 10 passos. Que é o que beauty, bababá, pipipi, papapá. Mas hoje eu já tô indo na contramão. No menos. No J-Beauty. O J-Beauty é ao contrário, é um skincare
mais eficiente, produtos com mais tecnologia, que funcionam mais amplamente na pele, com uma ação mais profunda e com mais eficiência. Então, eu não preciso passar 10 passos, né, de Sem skincare. curta ele. Porque, vamos combinar? Você, apesar de jovem, eu garanto que a sua vida é corrida. Você é uma mulher que trabalha. E não tem... Você tem de manhã meia hora pra fazer skincare? Ninguém Sai tem. correndo de casa. É irreal. Sai correndo de casa. O máximo que você quer falar, eu quero hidratar minha pele, passar, né? E passar um protetor solar. Então, a questão é, a melhor rotina é que cabe na sua rotina. Você não precisa mais investir em milhares de produtos, porque hoje a tecnologia dos peptídeos, a tecnologia dos produtos, inclusive nacionais, eles proporcionam um resultado muito mais eficiente com menos produtos. Outra tendência super valorizada, eu falo, gente, do protetor solar, não usar protetor solar. Gente, eu quero morrer com isso, porque você vê as asiáticas, as coreanas, as japonesas, gente, elas não tomam sol, elas saem de sombrinha. Por quê? Porque o sol, ele destrói o colágeno e a elastina da pele. E a gente não tá falando de agora, a gente tá falando lá, se você quer envelhecer 60, 70, 80 bem, você tem que usar protetor solar. É o mínimo. Mínimo do mínimo. Não lavar o rosto, por exemplo, é uma coisa super... Depois de manhã, pela manhã. Você imagina uma mulher madura, que passa um ácido retinóico, que, por exemplo, ou retinal na pele, que é fotossensibilizante, que pode manchar a sua pele. Mancha a pele. Ou um cremão, porque a mulher madura ela tem que usar um cremão mais potente à noite, porque precisa, muitas vezes, a pele fica muito seca. E aí, chegar pela manhã, aí tem o processo de renovação celular durante a noite, né? Aí chega de manhã, sua pele lá melada e você não vai lavar o rosto? Vai sair com a cara melada. Você quer sair com a cara melada? Agora, qual sabonete usar, né? Aí que é o sabonete não é mais aquele sabonete que a pele fica... sabe? É um sabonete com limpeza mais suave. E como encontrar esse sabonete? Qual sabonete que é? Sem citar marcas. Tipo, o que ele tem de diferente? Ele tem uma limpeza suave e delicada. Ou seja, hoje, falando de tecnologia, a gente consegue... Tem espuma de limpeza, tem balmes... Você pode até usar eu falo muito da água micelar, mas eu não gosto de usar algodão, né? Eu evito ficar esfregando a minha pele. É sério? Eu não uso algodão. Por quê? Eu uso algodão. Por quê? Porque o algodão, a fricção, ela também danifica a pele. Então, você imagina toda hora ter que friccionar a pele. Por exemplo, máscara de cílios à prova d'água. Eu evito, acho que eu quase não uso. Se eu uso... Nem em casamento? Pode ser casamento, sim. Tá. Mas, por quê? Imagina você usa uma máscara de cílios à prova d'água e todo dia você tem que ficar lá. Aí você esfrega. Minimamente, você tá causando uma fricção na pele e isso vai acelerar o envelhecimento da pele. Eu não fazia ideia que esfregar. Então, use, por exemplo, Cleanse Oils. Combinação de Cleanse Oil com sabonete. É muito Derrete bom. a maquiagem. Você não precisa ficar esfregando. Você passa no banho, já tira aquele negócio ali. E depois vem com se você falar, eu sinto minha pele um pouco oleosinha, passa um sabonete de limpeza suave, né? E pronto. Você vai sair com a pele limpíssima, não precisa ficar esfregando a pele, maravilhosa. E como identificar o que a pele está pedindo em cada fase da vida? Olha, eu acho que quando a gente é jovem, né? A pele, ela tá pedindo cuidado, tá pedindo hidratação, pedindo proteção. À medida que você vai envelhecendo, realmente a mudança, falando, é de dentro para fora. Então, a gente tem que oferecer para a pele produtos com ativos que atinjam as camadas mais profundas. Então, a gente foca em hidratação, em preservar a barreira cutânea da pele. Barreira cutânea é uma das coisas que poucas pessoas falam, mas ela é essencial para você ter uma pele saudável. Quando você fica... Por isso que não se deve ficar esfregando, porque cada vez que você esfrega, você afeta a sua barreira cutânea. Então, é como se tivesse uma película de proteção. E aí, você fica lá esfregando, você tira, e a pele... Você tira essa barreira, ela fica frágil, aí a pele fica sensível, desprotegida, irritada, ressecada. Vermelha. Ressecada. E esse ressecamento, ele envelhece. Então, vai envelhecendo, tem que intensificar a hidratação, os ativos que você vai colocar lá. Mas, na verdade, Laura, a necessidade, a partir dos 40 anos,
é basicamente a mesma. Você usar um antioxidante, lavar o rosto. Eu amo tônicos, mas não é um passo necessário, que eu amo tônicos. Usar um tônicos, depois um antioxidante, um produto para a região dos olhos, um hidratante protetor solar. Pronto. Não é difícil. Não é difícil. Ah, mas estou muito corrida. Naquele dia você está super corrida, não teve tempo, lava o rosto, passa protetor solar. Porque hoje os protetores solares, eles têm hidratação também. Mas essa rotina diurna, é uma rotina básica que leva 5 minutos. E à noite? À noite você já procura um ácido, uma coisa que mais que faz uma renovação, que acelera a renovação da pele. Um creme mais potente, que oferece essa hidratação mais profunda, que deixa a pele mais hidratada mesmo. Mas de forma mais, não digo eficiente, né? É com um cremão mesmo, que ele forma aquela película na pele. Às vezes até algumas mulheres se incomodam, mas é necessário porque essa camada extra, esse cremão que vai fornecer a hidratação potente, que a gente não gosta de usar de dia. Então, deixa para usar um creme mais hidratante, mais grosso, assim, à noite. Quais são os produtos que não podem faltar na rotina de pele madura? Foram esses que eu citei mesmo. E de maquiagem? De maquiagem? E por que maquiagem em mulher madura é mais difícil? E geralmente elas não gostam. Tipo, eu já vi um monte de mulher mais velha que eu que faz maquiagem e não gosta. Por quê? Você sabe que... Aliás, você sabe que você me lembrou? Que uma das razões também de eu gostar de falar desse tema é que eu tinha algumas amigas que eu comecei a ouvir elas falando assim: ai, fui no cabeleireiro, ele fez uma maquiagem em mim, nossa, eu saí mais velha do que eu entrei. A gente tá falando de 2017, 2018, gente, era aquela base super seca, super grossa. E o maquiador, ele fazia a mesma maquiagem na filha e na mãe. Você acha que vai dar certo? Não vai. O pó, excesso de pó. Aí batia aquele pó. A cara saia branca. Seca. Seca. Uhum. Na hora que passava um tempo, a pele movimenta, aquela coisa se acumulando tudo ali. Ela chegava em casa e falava: gente, não sou eu. Porque ninguém gosta de parecer, olhar no espelho e falar: meu, tô parecendo uma outra pessoa, não sei, tá esquisito. Sem contar que ressaltou todas as minhas linhas e rugas. Sim. Porque a questão não é esconder as linhas e rugas. A questão é a maquiagem que evidencia as linhas e rugas. Então, uma das coisas foi exatamente isso. Transformar esse conceito enrijecido da maquiagem, replicando da filha na mãe, oferecendo uma consciência de qual produto usar. Então, bases mais fluidas, mais finas, um aspecto mais natural, blushes cremosos. A gente não tinha blush cremoso. É verdade, não tinha Não tinha mesmo. blush cremoso. Não tinha contorno cremoso. Então, você colocar esses produtos que são leves para a pele, deixa o acabamento mais leve, mais suave. Corretivos, eram corretivos super grossos, não sei se você lembra. Era uma camada de corretivo. Então, tudo isso eu fui falando nas redes sociais, né, a respeito. E acho que o mais legal foi que eu consegui atingir as marcas. Então, elas foram... Porque eu trouxe alguns produtos dos Estados Unidos, então eu mostrava esse resultado na minha pele. Então, eu falava: tô entendendo, nossa, ficou bom mesmo. Puxa, que base é essa? Eu falei: comprei dos Estados Unidos quando eu fui para lá. Então, eu acho que visualmente as pessoas foram percebendo que você tem que mudar alguns produtos e algumas técnicas que eu ensino lá no meu canal, né? Lá no meu perfil também. E sim, algumas coisas têm que ser adaptadas para peles maduras. Existe uma idade certa para começar a usar produtos anti-idade? Você sabe que a pele a gente começa a envelhecer a partir dos 25 anos, né? Putz, desde ano passado. Quanto mais cedo você cuida da pele, mais resultado você vai ter. Então, se você entendi. fizer se começar a passar um antioxidante já hoje, um hidratante, protetor solar, você já vai ver resultado lá na frente. Só isso. Então, eu aconselho que, assim, a partir dos 25, você já começa a ter mais atenção com a sua pele, mais cuidado e mais carinho. Você tem uma pele linda. Muito obrigada. Você tem uma pele linda. Essa pele não pode tomar sol. Nem a pau. Nem a pau. Não pode mesmo. Não pode mesmo, porque eu sei que você vai frita, né? Porque eu apareço, olha como eu sou. Eu morei no Rio de Janeiro, fui surfista. Nossa. Eu torrava no sol. A gente passava óleo de urucum, com urucum. Sim.
Era uma coisa louca. Às vezes teve a época do Coca-Cola. Era Coca-Cola? Você misturava. Gente, a gente fazia tudo pra ficar morena. Aham. E aí eu sofri as consequências. Porque eu até fiz um vídeo mostrando como é uma pele que não se protegeu do sol e uma pele que se protegeu do sol. No caso, o meu colo, que eu sempre usei protetor solar. Eu sou muito sardenta nas costas, mas muito, 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 muito. E tenho esse traço, esse fundo ruivo. Minha pele nunca. Até um dia que eu fui num médico, ele falou: você tem que parar agora. Tem que parar agora de tomar sol. Então, hoje, o protetor 99 na praia, né? Então... 99? 99. Não posso E usar. repassa, fica E fico repassando. repassando. Caramba. Por isso você tem um monte de sardinha. Muita, muita. Mas você gosta? Tem gente que não gosta Do quê? das sardinhas. Ah, eu gosto. Você gosta? Eu acho que é meu charme. É minha cara, assim. Sim. Então, eu acho que assim, a gente tem que aceitar o que não... o que a vida me deu, né? Sim, o que eu posso total. fazer? O que eu posso fazer? Eu vou fazer Nada. coisa... Não tem mais. Nas minhas costas, então, não tem nem jeito mais. É isso que eu tenho. Sim, perfeito. Eu tenho um mimo pra você. Ai, que delícia! Juro que tem coisa dentro que tem gente que acha que não tem. Olha, que legal. Obrigada. Imagina, que isso. E pra você aí de casa que quiser conhecer mais, acesse www.hag.com.br. Vai lá. E agora eu quero saber se vitamina C faz diferença depois dos 50. Opa! Vitamina C é um antioxidante. Você pode usar outros antioxidantes, como niacinamida, vitamina E. Tem outros, não precisa ser só isso, só a vitamina C. A vitamina C, ela melhora o colágeno da sua pele, traz luminosidade para a pele, clareia assim, suaviza as manchas. As manchas. E uma coisa muito legal que a vitamina C faz, além de proteger a célula, ela faz uma capinha e protege a célula do estresse oxidativo. Além disso, ela potencializa a ação do protetor solar. Não Especificamente. Então, assim, eu gosto muito de usar até na praia. Eu passo antes no rosto e depois passo protetor solar. Porque ela potencializa a ação do protetor solar. Por isso que ela é tão essencial. Isso para você também. Pra todo mundo. Porque é o sol, né? Sim. Sol, estresse oxidativo. Porque tudo isso, luz, poluição, a vida é estressante. Tem mais dica para as pessoas no geral, assim? Que você diz que tanto para pele madura quanto para o meu tipo de pele funciona? Que todo mundo deveria fazer? Acho que cuidar da pele. Acho que é No uma geral. coisa- no geral, acho que partindo assim de um cuidado para a pele, cuidar da pele, assim que você puder, você pode começar a cuidar. Assim, e assim, cuidem das nossas crianças. Cuidem das nossas crianças. Cuidem da pele das nossas crianças. Não deixe seu filho ir para a praia sem proteção solar. Usa aquela blusinha, sabe? Esse sol que a gente toma na infância é o pior de todos. Então, ele que é um dos maiores causadores de câncer lá na frente, de câncer da pele, porque toda vez que você inflama a sua pele, você queima, você danifica o DNA da pele. Então, isso de maneira recorrente pode virar um câncer de pele. Então, cuide das suas crianças. A pele, a gente não pode esquecer que é o nosso principal órgão de proteção, inclusive. E a pele, eu falo assim, não compre uma bolsa. Cuide da sua pele. Porque nada melhor do que você estar com uma pele bonita, você se sente bem, né? Sim, Uma pele fresca, uma pele bem cuidada. Isso mostra carinho com você mesmo. Procedimentos estéticos são necessários ou uma boa rotina já faz diferença? Não, eu vou ser muito honesta com você. Quando a gente chega a partir de uma certa idade, a gente tem aí um deslocamento de uma perda estrutural na pele, né? O envelhecimento é de dentro para fora. Ou seja, a gente começa a perder osso. Então, por isso que a gente começa a perder contorno, porque a estrutura fica mais fraca. A gente começa a perder gordura, os músculos ficam mais flácidos, os ligamentos, né, que sustentam a pele, tudo isso vai ficando mais fraco. A gordura vai descendo. Então, essa gordura aqui... Por que a gente tem bigode chinês e flacidez no contorno? E bulldog? Porque a gordura daqui vai descendo para cá. Nossa, peraí, mas começa meio que a derreter, né? Derreter. Não, a palavra é essa. Começa a derreter. Inclusive, você fica com o triângulo invertido. Ou seja, antes nosso triângulo é assim. Assim.
Depois ele vai ficando assim. Assim. Porque toda a musculatura, toda a gordura vai descendo pra cá. Por isso que dá papada? Por isso também, flacidez. Vai tudo derretendo. É isso, sua palavra é essa, sua palavra perfeita. Que horror! Mas hoje em dia, olha que maravilhoso. Você nasceu numa época onde você tem já recursos, já preventivos, inclusive. Você não precisa esperar para fazer procedimento, né? Você pode começar agora, suaves. Então, muitas vezes, ainda bem que eu falo, gente, para com essa coisa de ser contra procedimento. Você tem aí um recurso tecnológico maravilhoso que melhora a sua pele, que reestrutura seu rosto. É claro que não é acessível para todo mundo, é óbvio, sei disso. Mas a gente não pode esquecer que o cuidado da pele, ele não elimina o procedimento e vice-versa. Não é porque você fez procedimento que você vai deixar de cuidar da pele. Porque eu dou sempre o exemplo da fronha e do travesseiro. Tá. Imagina que a estrutura do seu rosto, você vai lá no dermatologista para cuidar do seu travesseiro, da estrutura. Ele tá lá todo torto, tá meio murchinho. Aí você vai lá, a estrutura, pum, coloca em ordem. E a pele que tá por cima? E se o travesseiro estiver sujo, se o travesseiro tiver a fronha estiver suja, tiver manchada, tiver furada, tiver gasta. E aí, você não vai cuidar? Você não tem que cuidar dessa fronha? Que adianta a estrutura estar em ordem se a fronha, que é a pele, tá mal cuidada? E vice-versa. Mas, a partir de uma certa idade, realmente, o procedimento, ele é um aliado da mulher. Então, eu, por exemplo, os meus procedimentos favoritos são estímulos de colágeno, porque eu gosto dos efeitos mais naturais. Eu não gosto de ficar preenchendo a pele. Então, eu gosto muito de procedimento que faz estímulo de colágeno. Ou seja, o colágeno é eu que estimulo o meu próprio colágeno, entendeu? Eu que acelero essa produção de colágeno. Por que as pessoas demonizam o procedimento estético? E falar que tá todo mundo ficando com a mesma cara. Acho que a gente passou dessa época mesmo. Passou? Boa. Eu não sei se passou 100%. É verdade, muito bem colocado. Eu não sei se passou 100%. Nossa, eu concordo com você. Mas sabe o que acontece? Porque se você olhar, existe dermatologistas e dermatologistas. A melhor forma de você escolher seu dermatologista é olhar pra ele, tá? O resultado que você quer pra você é o resultado que tá na cara do seu dermatologista. É verdade. Então, assim, se seu dermatologista tá muito preenchido, muito inflado, é provavelmente assim que você vai ficar. Então, entendi. Tem que olhar pra cara... Nossa, eu tô gostando. Ela é natural. Puxa, a pele é bonita. Mas, assim, eu tô vendo uma jovialidade, mas eu não tô vendo uma coisa brigando contra o tempo. Ela tá bonita, mas na idade dela, entendeu? Ela tá com a pele, estrutura... Não tá... né? Com o rosto um pouco mais puxado. Puxado, eu digo, não, assim, preenchido, estufado, porque quer muito preencher o que tá faltando ali. Então, a gente, durante muito tempo, a gente viu aquelas bocas exageradas, aqueles cat eyes, né? Cat eyes, que puxava o negócio aqui. Puxava um negócio aqui e ficava pra cima, assim, Isso, exatamente. A boca, tal, aqui assim. E agora começou um movimento contrário, né? A galera tá tirando. Exatamente. Tipo, tá melhorando em relação a isso. Mas esse tirar, eu sempre brinco, né? Que esse tirar não é bem tirar, é naturalidade. As pessoas estão encontrando meio termo. Bora pro nosso ping-pong final? Vamos. Beleza é? Beleza é se sentir bem com a idade que você tem. Envelhecer é? Sabedoria. Um produto que nunca falta na sua necessaire. Pode ser 2? Pode, vai. Máscara de cílios e blush. Eu amo. O melhor segredo de skincare. Cuidar da sua barreira cutânea. Um hábito que transforma a pele. O segredo de skincare, não. Acho que não é nem segredo. O segredo de skincare. É cuidar da barreira cutânea. Isso, é o segredo. E um hábito que transforma a pele? Alimentação, suplementação, atividade física e reposição hormonal. Se você puder fazer, faça. Maravilhosa. Drica, eu gostaria muito de agradecer. Lindo! Muito obrigada! Foi muito legal. Adorei. Você gostou? Adorei, viu? Foi um Volte mais vezes, por favor. Então, com certeza. Um beijo, gente. Até o próximo. Beijo. Tchau. Tchau.